Fala galera! Mais um ano se passou e, como de costume, eu quero fazer um vídeo aqui falando sobre os livros que eu li no ano anterior. Vou dar um panorama aqui, pincelar para falar sobre o que falam estes livros. Eu queria ter lido 2 livros por mês, que daria um total de 24, né? Mas como eu tive muito evento, muita coisa, palestra no ano passado, eu consegui ler 19, tá? Gostei muito de todos, todo livro para mim é um aprendizado. Às vezes tem livro que você gosta mais, outros que gosta menos, de acordo com o que é útil para você, de acordo com os seus interesses, né? Mas eu acho que é sempre algum conhecimento, né? Mas todos os livros que eu li no ano passado achei muito bons aqui, tá? Vou falar um pouco sobre eles e depois vou falar quais foram os 3 que eu mais gostei, beleza? Então vamos lá. 14 dias para você se tornar um investidor. Esse livro é muito legal, do William Ribeiro. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio. Esse livro é interessante por quê? Porque o objetivo dele é te ensinar o máximo possível sobre o mundo dos investimentos em 2 semanas. Por isso, 14 dias para você se tornar um investidor. Muito bom. Esse aqui é um livro muito interessante que eu li. Eu ganhei do meu amigo Valdir. O Valdir, ele trabalha no Sebrae, lá no Distrito Federal. Inclusive, quem assistiu o vídeo que eu postei aqui no final do ano, né, eu falo que o Sebrae é top, galera. O Sebrae foi eleita a 4ª empresa mais valiosa do Brasil e ele ajuda você a montar o seu negócio de graça, o serviço deles, tá? E o Valdir é um dos caras que é expert no Sebrae em crédito. Como, quando e para que você tem que fazer um empréstimo para montar o seu negócio. Então esse livro fala sobre como você pode usar o crédito, ou seja, o empréstimo, de forma inteligente. Porque o que mais tem aí é gente que faz empréstimo para coisa besta. Esse livro aqui vai falar sobre como você fazer o crédito para melhorar o seu negócio, um empréstimo aí para você, tá? Esse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, eu confesso que eu comprei ele achando que era sobre outra coisa, mas era outra, né? É um livro de autoajuda, tá? Se você nunca leu um livro de autoajuda, vale a pena ler, tá? Ele tem algumas sacadas interessantes. É que eu não sou tão fã de livro de autoajuda, porque muitos deles são muito parecidos, né? Mas é um livro bom, vendeu milhões de exemplares no mundo aí, valeu a pena a leitura também, tá? Esse aqui é um livro do meu amigo, o Dr. Paulo Márcio, que é especialista em setor imobiliário, e ele fez um livro, né, passo a passo, sobre você que quer trabalhar com incorporação imobiliária, que é o meu caso, né? Então, muito bom também. Outro livro que eu gostei também, do Thiago Brunet, Dinheiro Emocional, tem muita sacada. Eu considero assim, gente, quanto mais riscos e rabiscos eu faço no livro, melhor é o livro. E esse livro é muito bom, ele fala sobre como muita gente usa o dinheiro para tentar cobrir trauma e complexo emocional, de inferioridade, e aí acaba entrando num círculo que ele vive gastando dinheiro de forma errada para tentar se sentir melhor e não se sente melhor. E é nesse livro também que ele fala a frase: educação é igual a instrução mais uma referência, ou seja, a gente tem que estudar, mas ter uma referência também, tá? Livro Mordomia Cristã também, muito interessante, é um livro do Samuel, da Igreja Presbiteriana. Ele fala sobre como a gente tem que entender que tudo que a gente tem veio de Deus e é uma forma de a gente cuidar das coisas de Deus, não só no financeiro, mas na nossa família, na nossa vida, na nossa saúde. Livro bem interessante também. Esse livro, As 48 Leis do Poder, eu li esse no começo do ano, polêmico. Vamos lá. Gostei do livro? Gostei. Por quê? Porque ele é um livro muito interessante. Mas, se você é uma pessoa meio tonta, que não tem senso crítico, não tem opinião, esse livro pode fazer você um verdadeiro idiota, tá? Por quê? Porque esse livro é As 48 Leis do Poder. Como você faz para você ter poder? Só que não é um livro sobre integridade, sobre caráter, sobre bondade. É poder. Então ele fala muita coisa interessante, mas ele também fala muita coisa aqui do tipo: trapaceie para ser poderoso. Pegue o mérito dos outros para você ser poderoso, entende? Então ele é interessante, mas você tem que ler ele com cuidado. Se você é meio tonto e você acreditar e seguir tudo que ele está falando na risca, você vai se tornar um idiota, tá? Esse livro tem resumo dele aqui no canal. É importante você ler, mas ou se não puder ler, veja o resumo, né? Agora, esse livro aqui eu já achei interessante, porque ele é parecido com esse, As 48 Leis do Poder, só que ele ensina as 25 leis bíblicas do sucesso. E aqui ele vai falar sobre coisas legais, bonitas, admiráveis,
coisa que tem a ver com, tipo assim, cara, eu quero ter sucesso, mas eu não quero fazer nada de errado para isso. Aí sim, é um livro bem interessante, 2 caras escreveram aí, né? E aí ele vai falar sobre como você ter sucesso, mas usando princípios bíblicos e não puxando o tapete dos outros, né? Depois eu li esse livro aqui, O Poder dos Ansiosos. Eu sou muito ansioso, né? Eu tenho hiperatividade, né, constatada, então eu sou hiperativo. Esse livro fala sobre como você pode transformar a ansiedade em algo bom para você. Porque a ansiedade pode ser ruim? Pode, mas ela também pode ser algo que pode ser revertido em coisas boas para você que é ansioso. Então, o livro também vendeu bastante aí, best-seller mundial, tá? Outro livro, O Estado Eficaz. Achei bem interessante esse livro. Ele vai analisar várias formas de governo, como monarquia, democracia, comunismo, socialismo. Tem até uma aqui que eu nunca tinha ouvido falar que chama, acho que é minarquia, um negócio assim. Enfim, ele vai analisar todos os sistemas de governo que existem e ele vai falar qual que é o ideal, na opinião dele, mas eu achei muito interessante tudo que ele fala aqui, tá? E como a gente pode ter um governo que o Estado, o governo, tem o papel dele, mas dê liberdade para a gente crescer também, sem a gente ficar aprisionado ao Estado. Muito legal, gostei muito também desse livro. A Ilusão da Escolha foi uma indicação da Patrícia Laje. Esses dias eu gravei um podcast com ela lá, né? E ela me falou, esse livro é bem interessante, é um livro voltado para quem trabalha com marketing. Por quê? Porque ele fala esse cara que é especialista em marketing, né? Ele fala várias dicas de como fazer para as pessoas comprarem o teu produto, como seduzir mais as pessoas a comprarem. Só que também é interessante para quem é consumidor. Sabe aquela pessoa que vive gastando o tempo todo? Você vai ver aqui nesse livro quais são os gatilhos que podem fazer com que você fique gastando dinheiro o tempo todo. Então, ele é bom para quem quer vender mais, mas também é bom para quem quer parar de ficar gastando dinheiro com besteira o tempo todo. Esse foi o último livro que eu li do ano, O Clube Secreto dos Milionários. É um livro voltado para criança e adolescente, com várias dicas do Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, considerado, né, para você ter sucesso na vida, nos investimentos, né, montar seu patrimônio, interessante também. Esse livro aqui é o Geração de Valor, volume 1, do Flávio Augusto. Ele tem acho que 3, né? Esse é o 1. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que ele tem uma diagramação que eu nunca vi em nenhum outro livro. Sensacional, tá de parabéns aí o Flávio Augusto e a editora aqui que fez isso, né? Eu espero até que o próximo livro meu seja nessa pegada. Mas várias dicas e pensamentos e reflexões muito interessantes de um cara que nasceu pobre na favela do Rio de Janeiro e hoje ele é bilionário sem ser herdeiro, tá? Muito bom. Depois eu li também esse livro, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu já tinha lido esse livro faz tempo. Resolvi ler de novo, que é um clássico, é um livro de literatura, não tem nada a ver com dinheiro, finanças, empreendedorismo, mas é um livro muito legal, ganhou muito prêmio também, tá? É um dos clássicos aí da literatura mundial. Também li esse livro Em Nome do Povo, do Bruno Perini, acho que é o primeiro livro que eu li em 2025, gostei muito também, o Bruno tá de parabéns, livro muito bem feito. Ele faz uma análise desde a pré-história, como foi feito o dinheiro, como foi usado, como que foi mudando, antes era escambo, depois usa o sal, né? Você sabe, né? Mas o salário vem de sal, que antigamente você pagava o funcionário com sal, né? Depois veio moeda, depois veio papel. Então ele faz uma análise, né? Mas ele também fala algumas coisas relacionadas à política, a governo, ao Estado, ao controle do Estado. Ele fala como que o Estado ganha dinheiro, quais são os problemas nisso, enfim, livro bem interessante. O Bruno Perini o cara é inteligente pra caramba, né? Ele já foi lá no meu programa Pobre Show. O cara ele é muito inteligente, né? Ele estuda muito. E quem lê muito livro é mais inteligente, não tem jeito, galera, tá? Eu falei uma frase assim, né? Nem todo gênio ama a leitura, mas é difícil você achar um gênio que não ame a leitura, tá? Ler desenvolve demais, tá? Li também esse aqui, 365 Reflexões Estoicas, né? O estoicismo é uma escola, né? Uma linha filosófica, né? Que foi originada lá atrás, né? Na época de alguns filósofos como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, que foi o imperador também, né? E a ideia é o quê? É você falar assim, cara, relaxa, calma. Não, o que tá fora do teu controle, tá fora do teu controle. Não
perca a tua paz por causa de coisas que, tipo, gente tonta, gente que só enche o saco, cara, deixa lá, tá? Enfim, tem várias coisas do estoicismo, mas o que eu mais gosto no estoicismo é justamente isso, né? Cara, viva com mais leveza, porque gente idiota sempre vai ter e não tem como você controlar aquilo que não está no seu controle, tá? Mas é muito interessante também esse livro. E agora, os 3 aqui que eu mais gostei esse ano, tá? Que são os 3 últimos aqui. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro aqui eu ganhei da Carol Pfeiffer. Ela falou que esse livro era muito bom e é bom pra caramba mesmo. Gostei. Ele fala sobre como as coisas que você faz, elas têm que ser movidas por um porquê. Por que você faz o que faz? Por que, Duda, que você tem canal no YouTube? Por que você faz vídeo aqui? Sabe? Tem muita gente que sabe o que faz e como faz, mas não sabe por quê. E justamente quando você não tem essa motivação, esse propósito, esse porquê, que muitas vezes você acaba desistindo das coisas na vida. Porque você faz só, eu vou fazer para ganhar dinheiro. Mas tem coisas mais profundas, ou deve haver coisas mais profundas naquilo que você faz, né? E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a pessoa autêntica é a pessoa que tem o que, o como e o porquê muito bem alinhados. Então eu achei interessante. Não é de finanças, né? Mas é um livro de mentalidade muito legal. Outro que está no meu top 3 esse ano, Morra Sem Nada. Muito bom. Não vou falar muito aqui porque tem resumo dele aqui no canal. Mas resumindo, esse cara fala sobre como você pode juntar dinheiro, mas como você tem que calcular a vida para que no final, quando você estiver morrendo, você tenha feito tudo, tenha gastado teu dinheiro, tenha feito filantropia, tenha doado, tenha deixado dinheiro para seus filhos antes de morrer e não depois de morrer, tá? Tem resumo aqui no canal. E o melhor livro de 2025 para mim, A Arte de Gastar Dinheiro, mais um do Morgan Housel, é o meu autor preferido. Ele é o mesmo autor de A Psicologia Financeira, que foi o melhor livro que eu li no ano que ele lançou, e também o mesmo de sempre, que é muito bom. É o meu autor preferido. O Thiago Brunet fala lá, né? Educação é igual a instrução mais referência. Esse cara é uma referência para mim nessa parte de economia, de finanças, de mentalidade financeira, inteligência financeira. Tudo que ele fala nesses 3 livros se alinha perfeitamente com o que eu penso. E eu acho legal porque antes de conhecer esse cara, eu já pensava exatamente o que ele pensa, né? A respeito de ostentação, de prioridades, de gastar dinheiro. E esse livro é muito bom. Também fiz resumo aqui no canal faz algumas semanas. Vou deixar para você assistir. E é isso, galera. Esses foram os 19 livros. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser comprar qualquer um deles, tá? É o meu link da Amazon. Você vai pagar o mesmo preço se você comprar sem ser pelo meu link. Só que pelo meu link você me ajuda porque eu ganho uma comissãozinha aí, tá bom? E é isso, galera. Vamos ver os próximos livros de 2026. Eu tô com alguns aí separados, né? Inclusive já tô lendo, na verdade. Esse que provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou terminar. Ricos, Sábios e Felizes aqui, tá? Comenta aqui embaixo qual foi o melhor livro que você leu no ano passado e qual o primeiro livro que você quer ler esse ano. Bota aí. E vou deixar na tela resumo de alguns livros, inclusive alguns desses aqui para você assistir, tá bom? Tamo junto, galera. Ah, e acho que na semana que vem provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre os melhores livros de educação financeira para mudar a tua mente em 2026. Fica ligado aqui no canal.